Eu costumo dizer o seguinte, amados, que a igreja é o corpo e o púlpito é do Espírito Santo. A gente vem aqui para ser usado, né? E esse é o objetivo esta noite. É uma mensagem curta, objetiva, e o objetivo é nos trazer reflexão. Eu quero que vocês pensem. Eu pedi a Deus que me desse inspiração para eu trazer algo que a gente pudesse sair daqui melhor que quando a gente estava entrando. Eu queria que vocês refletissem comigo sobre duas perspectivas da natureza humana, ok? E isso não serve para mim, serve para vocês. Serve para aqueles que estão lá fora, quem é filho e quem não é filho de Deus. É claro que nós vamos analisar isso pela ótica do Filho de Deus, tá certo? Que é o perfil de personalidade e o caráter, que são coisas diferentes. Nós temos um perfil de personalidade e nós temos um caráter, são coisas distintas. E quando a gente consegue enxergar as duas coisas em nós, nós conseguimos diferenciar uma da outra e começamos a fazer aquela meia-culpa, aquela autoanálise, dizer assim, como é que eu estou em relação a quem eu aparento ser e quem eu realmente sou. Né? Nós somos assim. Tem aquilo que a gente passa para as pessoas que a gente é e tem aquilo que a gente realmente é. Então, perfil de personalidade é o conjunto de traços psicológicos e comportamentais que determinam como uma pessoa age, reage e se relaciona com o mundo. Inclui aspectos como temperamento, emoções, modo de pensar, energia social, se você é introvertido, se você é extrovertido, estabilidade emocional, abertura a experiências, entre outros. Quer dizer, você é uma pessoa flexível. Como você é como ser humano? Né? Como você é? Como você se relaciona em casa, sua esposa, no trabalho, com seus filhos? É aquilo que você aparenta ser. Ou aquilo que você realmente é. Porque a gente sabe que o ser humano, se ele caprichar, ele finge que é uma coisa que ele não é. Né? E, às vezes a gente tem que ser social. Né? Às vezes você está num lugar que você não se sente muito bem, mas você precisa estar lá. A gente tem que se relacionar com o mundo, então a gente é educado acima de tudo. A gente tem que saber se comportar diante das pessoas. Então, tá ali, ó, é o seu traço. É algo mais natural, relativamente estável e ligado à estrutura psicológica do indivíduo. Pode passar para o segundo aí, por seguinte, por gentileza. Esse aqui, ó. Caráter. Caráter é o conjunto de valores, princípios morais e hábitos éticos que guiam as escolhas e ações da pessoa. Está relacionado à formação moral, consciência e integridade, sendo moldado por educação, cultura, experiências e decisões pessoais. Então vamos lá. A personalidade mostra como a pessoa é. O caráter revela quem ela é. O perfil de personalidade é como eu sou, como eu aparento ser, aquilo que eu transmito, aquilo que eu passo para as pessoas. Uns são mais extrovertidos, mais alegres, outros são mais introvertidos. Aqui no domingo a gente se cumprimenta, uns fazem questão de vir lá de trás, vem aqui à frente, outros ficam mais no canto. A gente tem que respeitar as diferenças. Tá tudo bem. Isso é o que a gente aparenta ser. Mas o caráter é algo que está aqui dentro. E a gente não conhece o caráter das pessoas pela aparência ou pelo perfil de personalidade dela. Sabe aquele ditado popular que diz assim, que quem vê cara não vê coração? É mais ou menos por aí. Então, não é porque a pessoa aparenta ser alegre, extrovertida ou introvertido, introspectivo, que ele é bom ou que ele é ruim. Mas o que importa verdadeiramente é o que nós somos aqui dentro. Okay? O caráter, quando ele é moldado, ele faz com que você se torne outra pessoa. Aquela que você realmente é. E essa é a questão. Adianta aí, amados. Passa mais um. Caráter humano. Aí eu separei o capítulo 7 de Marcos, que diz assim, como é que a gente enxerga o caráter humano? Nós estamos falando do caráter. Quem nós verdadeiramente somos. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Esse é o caráter. Esse é o caráter de quem está fora de Cristo. E é aí que nós temos que focar. Em todos esses maus pensamentos. Aliás, a gente vem falando sobre isso, né? Sobre os maus pensamentos que às vezes nos pegam no dia a dia. Mau pensamento pega todo mundo, viu, amados? E eu estava estudando sobre isso, eu li que a mente, eu estava lendo sobre a resiliência, a capacidade da gente resistir a qualquer coisa que nos faça mal. Então a gente tem que ser resiliente. E o pensamento, por que a gente é pego... Aliás, isso é tema para uma outra mensagem, se Deus permitir, numa outra oportunidade. Por que o trabalho do diabo é tentar pegar a gente na dúvida? O campo de batalha dele é na mente.
O campo de batalha dele é na mente. Por quê? A mente tem uma predisposição, é uma predisposição que o ser humano tem de ter pensamento ruim. É uma predisposição humana. Por quê? Porque a mente tem que estar preparada o tempo todo para socorrer ou recorrer a tudo que for possível para salvar o corpo. Por isso que o tempo todo você está assim, bom, mas se acontecer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. O tempo todo a gente está assim. Ou vocês não são assim, só eu que sou. O tempo todo a gente está calculando o que a gente faz, o que a gente fala, para onde a gente vai. Esses maus pensamentos aqui nos assolam. E o diabo vai justamente na mente. É ali o campo de batalha que ele gosta de lutar. Porque é aqui que ele trabalha. Mas aqui nós temos outras coisas, né? Prostituição, furtos, homicídios, adultério, avareza, malícias. Tudo isso aqui é obra da carne. Por isso que eu defini aqui como o caráter humano está aqui no Evangelho de Marcos. Vamos passar mais um, por gentileza, o próximo? Agora, e o caráter de Cristo? Aquele que Paulo teve trocado, aquele que Pedro teve trocado. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E aí, na sequência, ele vai dizer assim, vou te dar o meu espírito para que você faça tudo segundo a minha vontade. Isso é Deus que está dizendo. Então, quando é que o caráter da pessoa ele é mudado? Quando Deus diz que tira o coração, que é de onde vem todos os sentimentos que nós temos, e nos dá um novo. Então, o meu caráter precisa ser mudado. Pode pular mais um aí. Já passamos do meio. Você até pode ser mais alegre, mais ou menos falante, mais introvertido ou extrovertido. Os apóstolos Paulo e Pedro exibiam um perfil de personalidade marcante. Sem Cristo, eles atuavam para si, segundo suas crenças e o desvio moral peculiar a toda a raça humana. Quer dizer, a gente pode ter o perfil de personalidade que a gente quiser ter, cada um é de um jeito. Tá tudo bem, vamos respeitar isso. Mas se o nosso caráter ele não for mudado, tem alguma coisa errada. Ou nós somos incrédulos, e é aí que nós vamos caminhar para o fim, ou Deus está fazendo a mudança, ou a gente está se enganando. O que eu estou tentando dizer é que não importa se um é mais extrovertido, menos extrovertido, se um é mais falante, outro é menos falante, se um é mais dado, outro é menos dado, o que importa é o que a gente carrega aqui dentro. Isso, e a gente tem que fazer essa meia-culpa. É meio que retórico a mensagem hoje. A gente precisa olhar para dentro da gente. Como é que eu estou em relação a isso? Com o meu caráter? Quando está só eu e eu mesmo. Porque a gente sabe que Deus não deixa de ver absolutamente nada, nem do que a gente pensa. A palavra diz que não tem um fio da nossa... Jesus falou isso, né? Não tem um fio da nossa cabeça que não está contado. Isso é incrível. Não tem um fio da nossa cabeça que não está contado. Não é possível que eu não vai me incomodar se o meu caráter não está sendo moldado por Cristo. Meu caráter tem que ser moldado por Ele. Pode passar, amado. Mais um. Então, o pré-Cristo é o Pedro que negou Jesus. O pré-Cristo é o Saulo, que perseguia e matava cristãos. E o pós-Cristo. Os apóstolos Paulo e Pedro, após a habitação do Espírito Santo, exibiam os mesmos traços de personalidade. Paulo, intelectual e lógico, firme e corajoso. Pedro, impulsivo, emocional e líder. Eles até eram as mesmas pessoas. Pelas ações que eles faziam. Só que agora, eles defendiam uma outra bandeira, uma outra pátria. Eles eram filhos de um outro pai. Eles tinham outra paternidade. Nós somos e estamos assim hoje? Quem é o nosso pai? Como é que está sendo moldado o nosso caráter? Porém, o caráter de ambos, ou seja, seus valores e suas escolhas mudaram. Esse é o poder do Espírito Santo na vida do regenerado. O caráter de Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 22. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Opa! Então, esse aqui é aquele que eu quero ser. Eu vou pedir, amados, dá aquela... Vai lá em cima de novo. Não esquece não, é esse aí, tá? Mas vai lá em cima de novo. Eu acho que é esse aqui, ó. Clica nele aí, ó. Ó. Então,
Se eu tenho o caráter de Cristo, eu digo que tenho, eu quero ter e eu permito que Deus faça essa mudança na minha vida, eu não posso mais viver desse jeito aqui, ó. Aí os amados vão interpretar isso aqui do jeito que quiser, né? A gente está falando de maus pensamentos, quer dizer, o que habita a minha mente? Eu vim conversando com a minha esposa sobre isso. Que a gente precisa, quando esses maus pensamentos vêm à nossa cabeça, por qualquer que seja o motivo, a gente precisa desviar deles. Existem muitas formas de você se prostituir. Não é só vendendo o corpo, não. Furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Esses aqui são sentimentos e resultado de um caráter que não foi modificado. O seu caráter, o meu caráter, é o caráter de Cristo? É essa a pergunta que eu tenho que fazer para mim. Porque só eu sei. Nem a minha esposa sabe. Que eu posso até, através do meu perfil de personalidade, mostrar para ela que está tudo bem. Que eu até posso ter o caráter de Cristo. Mas o caráter de Cristo, só eu sei se eu tenho ele ou não. É Deus e eu. E agora eu vou entrar na palavra. Eu até estou escrevendo sobre isso. Não sei quando eu vou terminar, mas são os 7 fundamentos do Evangelho. Atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Até o quinto ali. Até o quinto a gente ouviu, eu ouvi isso 30 anos dentro da igreja. Nós fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo. Amém? Não tem mentira nenhuma nisso, é verdade, eu creio nisso. Mas eu cansei de ver pessoas entrando na igreja, recebendo essa mensagem e indo embora. Botando a graça embaixo do braço aqui, ó, e indo embora. Porque o que acontece com quem crê nessa mensagem? Ele vai passar pelo processo da santificação e vai frutificar para Deus. Você pegar essa graça, botar no banco e sentar em cima dela, isso, segundo a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Porque a consequência de você passar pela atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, a consequência é nova vida. A consequência é você se tornar santo. A consequência é você frutificar para Deus. É ou não é? Faz sentido para vocês isso? Tudo bem? Então, são 7 fundamentos. Não adianta a pessoa saber que Jesus fez isso por ela e ela vai embora para casa feliz da vida. Lembra da parábola da semeadura? Se você pegar e ler a parábola toda, você vai ver o que acontece quando a semente germina. Quando ela vinga. Ali, ó. Santificação e frutificação. Pode ir, amados. Mais um. Santificação. Então vamos lá. Eu, Palmieri, fui alcançado pela graça. Meu caráter foi mudado. E eu vivo uma vida para dar frutos para Deus. Onde é que está isso na palavra? Carta aos Colossenses 3:1. Portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eu vou buscar as coisas que são de cima. Carta aos Gálatas. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ao conflito. Lá em Ezequiel, porém dentro de vós, a gente leu ali, né? O meu espírito e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Se eu tenho o caráter de Cristo, olha o que vai acontecer comigo aqui, ó. Eu me torno santo separado. A gente ser tornado santos, é isso aqui, amados. É viver pelo Espírito, não ter satisfação. A minha satisfação não é focada nos desejos da carne, porque um está em conflito com o outro, e é Deus que diz assim, olha, eu sei que você é incapaz, mas eu vou colocar em você o meu Espírito e vou fazer com que vocês andem nos meus caminhos e façam aquilo que me agrade. Gente, isso é graça. A irmã está dizendo o seguinte, ele não está dizendo que se você quiser andar, você vai andar. E é isso. Aí se você lê um negócio desse, isso não te incomoda, se você está fora, eu não estou dizendo que está, é retórico, tá? Estou só colocando aqui, serve para mim também. Se eu ando, vou na primeira pessoa, se eu ando e não me incomodo em ver isso, e eu não estou dessa forma, tem alguma coisa errada. É hora de botar o joelho no chão
E eu falo, Senhor, faça a mudança. Eu estou entregando a minha vida em tuas mãos para o Senhor fazer a mudança. E se eu sou santo, vamos partir para o outro, para o próximo. Por gentileza. Se eu sou santo, eu vou frutificar para Deus. Porque também está escrito. Quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Da mesma forma, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não poderá dar frutos ruins, e nem a árvore ruim dá frutos bons. E isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Frutificai em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Opa! Então, olha só. Eu tenho um caráter mudado e eu passo a viver uma vida para agradar a Deus por uma razão simples. Eu não sou mais quem eu era. É ou não é? Se eu continuo andando com as mesmas vontades, os mesmos desejos, lá na minha era pré-Cristo, né? Não importa se eu aparento ser um cara legal ou se eu aparento ser uma pessoa antipática, que é o meu perfil de personalidade. O que vale é o meu caráter. Qual é o meu caráter? Por isso que eu não consigo entender algumas escolhas que algumas pessoas que dizem que são filhas de Deus fazem. Não dá. É contraditório. É contraditório. Filho de Deus não rouba. Filho de Deus não mata. Filho de Deus não engana. Filho de Deus não furta. Filho de Deus não mente. Filho de Deus não é água com açúcar, não, amados. Ele tem lado. E o lado dele é Cristo. O lado dele é família. O lado dele é na defesa daquilo que Deus diz que como o filho dele deve viver. Porque está escrito também na palavra, lá em Apocalipse, que os covardes não vão herdar o reino, os tímidos também não vão. Então, Gideão tinha 32 mil homens, ele foi para a guerra com 300. Mais de 10 mil ficaram para trás na primeira lapada, sabe por quê? Medo. Depois, os outros que saíram, descuido. Descuido. Estavam indo para a guerra de cabeça baixa. Deus falou para ele, você vai para a guerra só com 300. Ele tinha 32 mil homens. E ele ganhou a guerra sem levantar uma espada. Aí a pergunta que a gente vai fazer pra gente. Todo dia, o meu caráter está de acordo com o caráter de Cristo? Porque a palavra diz que ele vive em mim. E se ele vive realmente em mim, o meu caráter tem que ser o dele. Se o meu caráter não estiver alinhado com o dele, com certeza não é ele que está errado, sou eu. Mais um aí, amados. Aí eu trouxe aqui 2 versículos que diz o seguinte. Para quem... atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Eu creio nessa obra. Eu sou nova criatura. Então você é santo, é separado. E se você é santo e separado, a palavra de Deus diz que você tem que dar frutos para Deus. Isso é o que está dizendo, é a palavra. Olha lá, ó. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está lá em Mateus. Então, se eu sou santo e eu frutifico para Deus, está tudo bem. Se eu digo que sou santo, que eu creio na obra dele, eu posso até aparentar ser e ter. Mas quais são os resultados que eu apresento para Deus? Vocês entendem, amados? A gente precisa pensar assim, ó. É causa e efeito. É causa e efeito. Não dá para eu dizer que eu sou cirurgião se eu não tenho coragem de cortar uma pessoa e ver sangue. Não dá para dizer que eu sou motorista se eu não sei dirigir um carro. Não dá para dizer que eu sou filho de Deus se eu não tenho os reflexos. Se os meus reflexos são esses aqui, ó. Meu fruto é ruim. Aqui eu sou conhecido pelo meu caráter, não aquilo que eu aparento ser. Porque Deus, ninguém engana Deus. Eu costumo dizer que quando a gente sai do portão da igreja para fora, começa a vida do Filho de Deus. Aqui dentro não é difícil ser filho de Deus. Aqui é uma maravilha. Se pudesse, eu ficava aqui sempre. Tem louvor, tem graça, tem bênção, tem oração. A gente tem uma comunhão muito boa. É uma bênção estar aqui. Mas quando a gente sai lá no portão, que a gente tem que enfrentar o mundo, aí eu me lembro da oração que Cristo fez. Olha, eu estou orando por eles, Pai, para que o Senhor os livre do mal. Não os tire do mundo. Eles precisam ficar aí. Nós precisamos ficar aqui, amados. Para ser sal e luz. Vamos lá. A graça de Deus alcançou sua vida? Amém. A graça de Deus alcançou a minha. Agora, a gente precisa olhar no espelho e falar assim, que tipo de vida que eu levo ou que eu quero levar? Qual é o caráter que eu tenho, que eu carrego dentro de mim? E o que eu espero? Na verdade, é o que eu acredito que Deus espera de mim para que eu possa viver uma vida para agradar a Ele. Quais são as causas que eu defendo? Qual é o tipo de vida que eu levo?
como eu me comporto, como eu faço, tudo isso a gente pode mostrar para o mundo e o mundo pode não entender a gente. Pode até achar que está tudo bem. Mas quando a gente olha para dentro da gente e a gente analisa o nosso caráter, como a gente tem vivido, prestando atenção no que está escrito, tem que prestar atenção no que está escrito. Porque às vezes a gente pode gostar muito de uma coisa que a gente sabe que não agrada a Deus, a gente pode fazer uma coisa que não agrada a Deus, a gente pensa de um jeito que a gente sabe que não agrada a Deus. Essa luta é diária, é constante. Eu não quero essa vida mais para mim, eu não vou fazer mais isso, eu não compartilho com isso, eu não penso assim, Senhor, se isso está difícil de sair da minha vida, se eu não conseguir entender ainda o que o Senhor quer e espera de mim, que o Senhor coloque isso em mim por misericórdia. Eu estou entregando minha vida a Ti para que o Senhor faça essa mudança na minha vida. E não quero que os amados pensem aqui que eu estou trazendo essa mensagem porque eu sou perfeito, porque eu não sou perfeito, não. O meu drama é esse todos os santos dias da minha vida. É eu querer viver uma vida para agradar a Deus e eu ter a consciência que eu não tenho essa capacidade, eu dependo dele todo dia. Eu tenho tanta convicção que eu não tenho essa capacidade que eu oro a Deus todo dia para que ele me conceda isso. Porque eu sei que se depender de mim, eu não vou conseguir cumprir a agenda. Eu não consigo cumprir a agenda do Espírito Santo. Eu não consigo cumprir a agenda de Cristo. Eu não consigo. Eu dependo de Cristo, eu dependo do Espírito Santo dele. Eu dependo da palavra, eu dependo de estar aqui em comunhão com os amados. Eu dependo desse exercício. Ele é diário. Ele é diário, amados, em nossas vidas. Que Deus conceda a vocês, em nome de Jesus, e a mim também, a capacidade, o discernimento, para a gente entender que esse caráter que Cristo coloca na gente, ele exige de nós zelo, primazia, atenção, concentração, foco. E o que eu estava estudando, que é a resiliência. Vocês acham que Cristo foi resiliente? Resiliência é a capacidade que a pessoa tem de resistir a tudo que não agrada a ela, mas ela tem que conviver com aquilo. Cristo só fez isso o tempo todo. Então ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Amém? Podemos ficar de pé para orar? Para a gente encerrar? Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse momento, pela tua palavra. O que faltou, Pai, eu dizer aqui, que o Senhor complete no coração dos amados e no meu também. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor coloque no coração desses amados, daqueles que estão nos assistindo, no meu coração, Senhor, a tua santa e bendita palavra. O desejo, Pai, de viver em comunhão contigo e realizar a tua vontade aqui na terra. Eu creio, Senhor, que eu fui atraído no corpo do teu Filho amado Jesus, morto, sepultado e ressuscitado com ele. E eu sei, Senhor, que é só o teu Espírito Santo que pode me tornar santo e me fazer viver uma vida para frutificar em teu santo e bendito nome. Que o Senhor faça o mesmo na vida dos meus amados irmãos aqui e daqueles que estão nos ouvindo, para que eles sejam também alcançados por essa graça. Dá-nos uma noite tranquila, um despertar santo e agradável na tua palavra no dia de amanhã, na tua presença. Nos leve guardado para os nossos lares, abençoe nossas famílias e alcance a vida daqueles que ainda não creem na tua palavra, os nossos amados que estão fora do teu reino, para que eles se vejam inclusos na obra do teu Filho amado. E é no nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graça e paz, pessoal. Graça e paz. Obrigado, amados.